Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança e também a todos que acompanham mais um podcast. Hoje, um podcast maravilhoso. Hoje vamos falar de assuntos que cabem a nós todos, jovens, medianos, mais idosos. Não tem idade, porque todos nós chegaremos então a, quem sabe, utilizar um lar agradabilíssimo, onde nós nos sentiremos em casa, em família. Hoje vamos conversar então com o seu Jorge Lewandowski, ele que é o presidente do lar Jan Vrobel, aqui de Guarani das Missões. Boa noite, seu Jorge, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Para mim, também vai ser muito importante, né? Falar um pouco de mim, um pouco do lar, porque às vezes as pessoas não conhecem a gente, né? Fazendo esse trabalho e a gente está à disposição para você. Jorge, quem é o Jorge Lewandowski? Bom, eu não sou guaranense, né? Eu sou santiaguense, nasci em Santiago. É uma história até interessante porque meu pai e minha mãe são daqui de Guarani. A minha mãe nasceu na Boa Vista, né, da família Grabe, e meu pai foi lá na Harmonia Sul. Então, com o tempo que passou, eles perderam, o pai perdeu a mãe, aí ele teve que se virar sozinho, foi morar junto com seus padrinhos em Santo Ângelo. Aí a minha avó, aliás, tinha comércio, ajudava a mãe dela em Santo Ângelo, e lá meu pai foi servir, e naquelas bocadas todas, saía pra ir no bolichinho e tal, né? E lá conheceu minha mãe. E se casaram, juntaram, né? Na época a gente não sabe bem porque era proibido, meu pai era militar, era proibido casar, né? E então, quando naquela oportunidade, foi em 1945, surgiu a guerra, né? Então o exército estava se preparando para guarnecer as fronteiras, e um batalhão de Santo Ângelo teve que se deslocar até a cidade de Santiago. Era uma cidade pequena, modesta, né? Então, com o aquartelamento de quartéis, que tem uma quantidade grande lá, foi crescendo com o tempo, lógico, né? E ali se formou a nossa família, distante dos parentes da mãe, que também tinha muita saudade dos seus irmãos aqui, né? Eram 7 irmãos, 5 mulheres e dois homens, né? Então, gradativamente a gente vinha para cá, nas férias, no verão, né? Passear, conhecer as familiares. A mãe gostava muito, a mãe era muito família. E com o tempo a gente começou a querenciar, gostar de ficar aqui junto com os primos, com os familiares. Então eu sempre falo que os meus familiares da mãe eu conheço quase todos, né? Conhecia, porque muitos faleceram, lógico. E do meu pai quase nada, a gente conheceu pouco, comecei a conhecer depois que eu comecei a trabalhar aqui em Guarani das Missões. E naquela oportunidade a gente saía, conhecia pessoas, né? Onde nesse momento lá, jovem ainda, com 15, 16, 17 anos, eu conhecia a Eugênia, né? Lá com os parentes que a gente ia visitar, e conhecia a Eugênia e namorei. E depois a gente se afastou, foi para as nossas lidas, né, de estudantis, para as universidades. Naquela oportunidade não tinha tantas comunicações como hoje, né? A gente saiu para estudar, e naquela época, assim, os pais sempre diziam para a gente que a gente tinha que sair e procurar o seu bem-estar, né, acadêmico, para poder ter um futuro bem melhor, né? Porque a minha mãe sempre dizia, ó, você nunca pega e use as mãos e os pés, só a cabeça, para poder ser alguém na vida, né? Para poder ter seu futuro tranquilo na vida. E a gente foi embora, né? Foi para Porto Alegre estudar, e lá também passei no vestibular, fui para a Universidade de Caxias do Sul, fazer engenharia mecânica, né? Fiquei 4 anos estudando, até eu também tinha um convite para ir para o exterior, né? O engenheiro mecânico era muito, muito bem feito a busca por essas pessoas jovens, né? Sim, sim. E aí depois, surgiu a guerra também lá no Líbano, era no Líbano, né? Eu tinha colegas na Universidade de Caxias do Sul que eram libaneses, e aí veio familiares dele buscar pessoas, né, nessa área, e eu ia aventurar e eu ia, né? Então surgiu a guerra lá, e aí uma oportunidade de vir para visitar meus pais, e a mãe chegou e disse, olha, abriu um concurso do banco.
Ele disse, mas eu estou sem documentos e tal, não vou fazer, né? Ele disse, não, mas vai lá e se inscreve, vai lá e se inscreve. Eu fui lá e me inscrevi. E tive a felicidade de passar e abandonei, né? Porque também a gente foi para outra cidade, aí iniciei minhas tarefas de atividades bancárias em Santa Maria. Uhum. Aí em Santa Maria comecei a trabalhar nessa área toda bancária e aí já fui depois constituir família, né? Teve filhos, né? Aí o Eugênio também teve, né? Casou, teve filho. E a vida da gente rola, né? Eu morei também em Osasco, São Paulo, né? Morei também em Uruguaiana, morei em Santiago. Então, um conhecimento vasto, assim, que a gente tem de relações de pessoas diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, né? Então, a gente vai pegando essa bagagem. Então, isso aí, eu sempre digo que é a faculdade da vida, né? Porque a gente vai aprendendo tudo, as coisas que aparecem na vida. A gente vai entrando em sociedades, em clubes, em entidades. Também tem a formação acadêmica, né? Eu me formei em administração, também tem um curso de estudos sociais, né? Na parte de geografia, me especializei em geografia, e também sou tecnólogo em gestão estratégica empresarial. Também me formei na Unisul em Santa Catarina, na cidade de Palhoça, né? Chama-se Pedras Brancas, né? Me formei lá também. Então, essa bagagem que a gente adquiriu aí, ó, ela trouxe para a gente uma vantagem, o que está sempre disponível para fazer as coisas com aquele conhecimento que a gente tem, né, para poder ajudar aqueles outros que precisam que a gente faça aquilo que a gente sabe fazer. Exato. E aí eu vim para cá, né, eu conheci de novo, voltei, depois me separei, aí eu tive uns familiares daqui que foram em Santiago, eu estava lá com minha mãe doentada, de um AVC, aí eu também já estava fora dos trabalhos, e com ela a gente vivia todos os dias, e os parentes daqui também, né, visitavam e me colocaram, a Eugênia separou e tal, eu estava separado e a gente, né, entrou em contato e eu acho que a gente foi um momento feliz da minha vida de ter reencontrado ela, porque a gente estava sem norte, né? E eu acho que também foi muito positivo no sentido de trazer para Guarani acho que uma missão, né? Eu acho que meu pai e minha mãe acho que colocaram isso em mim para fazer essa chegada até Guarani das Missões. Eu digo hoje, né, que não sou guaranense de nascimento, mas sou de coração, né? Então eu gosto muito daqui, tenho raízes, né? E isso aí para mim, eu acho que é um momento muito oportuno, muito feliz. Que bom, né, Cauã? Uma história de conhecimento, de aprendizado e também uma história de amor, né? Isso é muito interessante, né? Então nunca é tarde, viu, Cauã? Tu é novo ainda, nunca é tarde. Muito bem. Seu Jorge Lewandowski, quando o senhor falou em destino ou missão, a palavra mais certa, missão. O senhor recebeu uma missão a qual o senhor relutou um pouquinho no início, né? Verdade. Medo, receio, talvez não se sentisse pronto para uma tamanha missão que o senhor teria em suas mãos. Justo, antes eu vou falar um pouquinho do que eu já participei aqui, né, em Guarani nas missões, para me poder chegar a essa pergunta que você falou. Sim. Eu vim para cá em 2012, por aí, 2011, 2012. Então a gente estava muito ocioso, né? E eu já trabalhava e uma oportunidade ela falou com o Fábio Jordani sobre dança, CTG, a gente sabe que eu gostava muito disso aí, eu fui lá no CTG observar e olhar tudo, e no momento o Fábio já chamou para nós dançarmos, né? E era um grupo Chiru que chamava no CTG, né? Chama-se até hoje. E aí a gente participou, né, um tempo ali, passou a ser coordenador do grupo Chiru, foi coordenador do grupo Chiru, conheci bastante entidades aqui, né, fiz bastante amizade, muito trabalho, né, e foi muito bom, porque não tinha grupo Chiru aqui nem na região, até eu teve um evento juntamente com a Rádio Aliança, numa oportunidade, parece que foi 16 de junho de 2016, uma coisa assim, fantástico, sabe? Foi fantástico mesmo, foi um momento, no momento o patrão do CTG, era o seu Leandro Vastos, que hoje é prefeito, e foi um desafio também muito grande, né? A gente colocou 800 pessoas da região, para nós foi muito grande, a Rádio Aliança é parceira, até o tio Vuia estava naquele tempo lá conosco, animando lá, e foi muito, muito legal. Bom,
Partindo dali, a gente pegou, aí você entrou na patronagem do CTG, eu fiquei de agregado oficial, que é o tesoureiro, né, do CTG, por um bom tempo. Cada patrão faz seu legado, foi feito o legado nosso lá. Dali recebi um convite para participar do tesoureiro no Prágua. A gente também fez o nosso legado lá, né, colocou uma placa, né, de energia solar, que foi um valor bastante expressivo, né. Particularmente não financiamos, foi tudo com o nosso dinheiro administrado, tudo direitinho, recursos próprios, com a arrecadação da mensalidade, e conseguimos realizar, né. Aí surgiu um momento difícil na minha vida, né, eu fiquei afastado por problema de doença, e foi muito delicado para mim, né, foi um bom tempo. E nesse momento que eu estava afastado, né, que estava em recuperação, era doloroso para mim, eu fiz um propósito com Deus, né, e disse para ele que se eu pudesse recuperar e voltar para Guarani das Missões, eu queria ajudar alguma entidade que precisasse de mim, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu preciso que eu faça, entendeu? Então, realmente eu não pensava que chegava nessa dimensão tão grande que era o lar do idoso, né, João Vrobel, né. E aí, em janeiro, eu fui procurado para a dona Tânia, para a dona Clélia, que é a ex-presidente, que naquela época era presidente do lar, e eu não conhecia a dona Clélia, né, então eu pensava comigo mesmo, né, isso aí não pode ser por acaso, isso tem alguma missão, alguma dádiva de Deus para fazer isso aí, né. E eu participava nos contatos com, né, ainda não presidente, com ela lá no lar, para saber como é que eram as coisas, porque para mim era um desconhecido, né, era um setor totalmente desconhecido. Sim. E é um desconhecido, viu? Ela não é fácil de administrar, pensando que é uma empresa normal, não é. Então começamos a fazer um diálogo, comecei a ver o estatuto, comecei a ver o regime interno, comecei a analisar, porque um gestor faz isso aí. Saber onde vai pisar, né? O gestor faz isso aí, né? Então eu tinha muita cautela, muito cuidado. Então eu brincava com a dona Clélia, dizia assim, dona Clélia, ela dizia, como é que tu tá? Olha, eu tô e não cheguei nos 50%. Aí quando passava mais um ponto, assim, vai nos 51, 52, né? Sim. Até, claro que eu já estava com o coração voltado para aceitar, né? Até lá no meados de fevereiro, por aí eu disse para ela, olha, eu vou aceitar, né? Porque tinha que formatar toda a nossa diretoria, né? Então foi uma decisão assim bastante delicada para mim, né? Eu estava bastante apreensivo de assumir uma coisa tão macro, né? Não é brincadeira. As pessoas pensam que você vai assumir uma entidade, dizer assim, vai lá e assume. Eu tenho responsabilidade. Eu vou lhe dizer para hoje, Jussi, que para quem assume uma entidade que queira fazer o que tem que fazer, dentro de uma situação correta, dentro da legalidade e do que tem que fazer, ele tem que conhecer a administração, ele tem que conhecer contabilidade, ele tem que conhecer legislação, acima de tudo, legislação, tem que ter seriedade e comprometimento com tudo que tu está fazendo, para tu seguir como deve ser feito um processo de gestão. Ainda mais onde que, voltando ao lar, o nosso lar, nós temos uma sociedade, né, uma associação, é uma entidade filantrópica, sem fim lucrativo, e tem uma associação. Então, nós temos que ter respeito com a nossa diretoria e, acima de tudo, nós temos um conselho deliberativo, que é formado por entidades públicas, tanto forense, como de prefeitura, como Câmara de Vereadores. Então, você vê que isso aí é sério, não é para nós pegar e fazer qualquer coisa sem consultar essas áreas que estamos envolvidas, né? Sim. Uma coisa assim, nós falando em lar agora, gostaria que o senhor desse uma pincelada, um tanto geral, como surgiu o lar Ian Vrobel aqui em Guarani das Missões. Ele surgiu em 29 de dezembro de 1989, se não me falha a memória, né? Porque faz 6 meses que eu estou lá, né? E com pessoas que se reuniram, viram a necessidade, eu acho que desse fato aí, né? Não tinham sede ainda, eu nem me lembro onde que era que era a sede deles,
mas era perto da igreja ali, eu não me lembro muito da Quadra das Irmãs, ali é uma coisa mais ou menos para esse lado. Eu acho que com a ajuda de pessoas e principalmente eu agradecer aqui o Rotary, né, que deram o passo inicial para fazer aquela construção lá naquele lar, mas antes disso aí houve uma doação da família Jordani, né, que Seu Adolfo Jordani, que doou aquela área, né, claro, com o usufruto, né, o usufrutuário da área, e também uma condição que tem o seu sobrinho lá, que é o Jandir Jordani, aliás, que também está no lar lá conosco, que é essa missão que nós temos, né, de continuar cuidando dele lá, né. É uma área vasta, são 2 lotes, uma de 13 mil metros quadrados, que dá 1,3 hectare, e outra com também, outra área, com 1,3 hectares, que dá 2,6 hectares a soma dos dois. São 2 lotes separados. Então é uma área muito extensa, muito grande para cuidar. Ela tem uma mata também, ela tem o rio, né? E nós sofremos muito para mantê-la, mas gradativamente a gente está tentando fazer umas benfeitorias, dando uma melhoria, né? Hoje o lar está com 60 idosos, né, institucionalizados dentro do lar. São várias categorias, tem o grau 1, 2 e o 3, né? O grau 1 é aquele que tem mobilidade, que pode andar. O grau 2 ele já é cadeirantes, né? Mas pouca mobilidade, ou alguns têm 2 e já o 3 ao mesmo tempo, que já é um pouco mais difícil, são mais também acamados. E esses aí também requerem um cuidado mais especiais, né? E temos 35 funcionários. A gente tem uma tendência de aumentar para chegar a quase 40, né? Porque uma demanda é muito grande dessas pessoas que necessitam de cuidados, e a gente também tem que respeitar um estatuto do idoso, né? Pessoas idosas, e procuramos fazer tudo dentro dos critérios estabelecidos. Hoje nós podemos dizer que não temos nenhum problema de ações, de problemas de pendências jurídicas nenhuma, né? Então, esses cuidados que nós temos que ter junto às nossas entidades que nos abraçam essa ideia, a comunidade, aquelas pessoas que nos ajudam, que fazem doações, né? A gente agradece muito, porque estão fazendo assim com a graça de Deus, né? Para poder ajudar aquelas pessoas que têm que ser tratadas como unidades, né? Com carinho, com amor, com dedicação a eles, né? Isso é muito importante para nós. Sim. Jorge, a gente sabe, né, que a ex-presidente, Dona Clélia, ela fez um belíssimo trabalho também, e sabemos que ela está ao seu lado, auxiliando caso for necessário, né, e colaborando também. Mas como a administração é sua hoje, a gente percebe que há uma movimentação, né, uma movimentação ainda maior, onde o senhor busca de todas as formas trazer aquilo que seja mais importante para o bem-estar do idoso. A Dona Clélia, quando ela foi me fazer o convite, eu coloquei uma condição, que ela tinha que ser minha sombra, porque eu não entendia aquela área, né, de saúde, apesar que eu cuidei um tempo, a minha mãe, participei com ela bastante, uns 2, 3 anos com ela, eu tive uma noção do que é cuidar um acamado. Então, eu já tinha uma percepção do que era. E a Dona Clélia disse para ela: Dona Clélia, se eu for, só tem que ser minha sombra, tem que ser por um período, né? Depois a gente vai se distanciando, mas ela está permanecendo quase diariamente lá conosco, e isso é importante, porque ela dá um apoio para o nosso trabalho. E ela fez muitos projetos, né? Encaminhou muitos projetos, e hoje os frutos dos projetos estão sendo realizados agora, porque é de um ano para o outro, né? Então a gente está realizando as necessidades básicas que tem lá, ó, a energia, né? A gente gasta muita energia em ar-condicionado. Nós temos um ar-condicionado em todos os quartos. E é numa cidade, porque o calor, né, cada vez é gradativo, né, o aumento. Sim. Então nós temos que instalar mais ar-condicionado em cima dos projetos que a gente ganhou, né? Então a gente vai consumindo esse aumento de energia, e é uma necessidade de fazer aumento de placas solares. Então a gente caminhou projetos para isso aí, recebeu da Receita Federal, recebeu da Justiça Federal, recebeu do Fórum agora recentemente, né? Recebeu de um convênio Unimed com 60 a mais do governo estadual. Então todos esses projetos que advêm hoje, né, os resultados também foi da gestão da Dona Clélia, né? Que nunca se faz algo que vai dizer, vai ser amanhã dentro dos projetos. Não. Então a gente hoje, praticamente, eu dizer,
tu está fazendo bastante. Não, a gente está fazendo bastante porque foi uma coisa de consequência uma da outra, né? Sim. De sequência. Foi feito ano passado o projeto e foi realizado agora. Então, quando eu cheguei, já em abril, já fui receber da Receita Federal praticamente, vou dizer assim, um caminhãozinho 608 de mercadoria para o lar. Logicamente que tinha algumas coisas que a gente fez um bazar, né, conseguiu pegar um recurso, e outros, a maioria tudo é usado para os idosos, né? Roupas, TV, rádios, entre chinelos, perfumes, roupa de cama, né? Tão necessária, banho. Shampoo que precisa, cama de Sim. barbear, né, barbeador, tudo isso a gente recebeu, né? Mercadoria apreendida, mas para nós tudo é bom, né? Tudo é bom. Então a gente foi agraciado nisso aí nós estávamos entre 6 para receber essas doações. Só tinha nós do Lar de Idoso da região. Olha, na disputa nós tinha do Hospital de Juí, a Pecan e mais um de Alecrim, né, que eu me lembro, assim, já faz dias, mas só ver o que nós ganhamos em termos de disputa, né, vamos pôr entre aspas, com relação aos outros que estavam presentes, né. Então, nós ficamos muito felizes, muito agraciados, né, eu até agradeci muito ao delegado por dar essa condição para nós ser favorecido, né. Também tivemos uma doação da Justiça Federal de 5 ar-condicionados de 12 mil BTUs que estão a serem instalados. Nós não instalamos ainda porque estamos em obras, né, em melhorias, benfeitorias. É tudo uma corrente, né? Sim. E também recebemos agora a doação do fórum, que a gente vai comprar era para colocar para uns armáriozinhos para poder colocar junto aos quartos, né? Que é uma necessidade que eles têm. E esse da Unimed, com o governo do estadual, que é o 60 a mais, que a gente recebeu as placas de energia solar, estão sendo instaladas, né? E isso aí também nos está colaborando muito, porque nosso consumo de energia é bastante. Que a dona Clélia já tinha ganho na gestão dela uma máquina de lavar 30 quilos e uma máquina de secar 30 quilos, que é a maior consumidora de energia nossa hoje. Sim. E que foram começar a ser usadas, instaladas este ano. Né, porque tem que vir os técnicos, tem que ter uma instalação de fiação maior, né, mais complexa, né, um aumento de entrada de energia da RGE, tudo é processo, né? Tudo é processo, não se trabalha assim de uma noite para o dia, né? E a gente vê que o senhor tem uma ótima equipe também, auxiliando em todo esse trabalho que o senhor está desenvolvendo. Eu tenho mesmo, realmente, eu agradeço também, tem a Angélica, administradora, tem a Jaque, que é a nossa área social, que faz projetos. Pois, a Jaque, eu queria que a Jaque tivesse vindo junto, né, para nós dar um pouco de risada, né, Jaque? Falar em trabalho, quero mandar um beijo para você, guria, e também, né, para dona Clélia e toda a equipe diretiva, associados do Lar Ian Vrobel. Temos a Karine, que é enfermeira, também essa área é muito delicada, né? Porque acontece uma pessoa ali, recebe as pessoas, né? Tem que ir para o hospital, tem medicamentos. Aí falando das máquinas, nós temos banho todos os dias nos acamados, nos que estão internados. Então requer um cuidado muito especial das roupas, lavagem todos os dias, né? Lavamos todos os dias, damos banho todos os dias, lavamos todos os dias aquelas roupas. Tem a secagem, né, todos os dias, então é um consumo enorme. E dentro dessa ótica aí que a gente trabalha, lá eu falei que a entidade é uma associação ali, né? Sim. Nós temos uma ideia, e já colocamos em evidência com a diretoria, de buscar associados. Então, associados, hoje nós temos vários associados que já fizeram, né, sua ficha de inscrição lá como associado, num valor mínimo de R$30, simbólico, né, R$30 por mês, para poder nós também sanar esses probleminhas, né. Vou dizer, mas vocês ganham dos idosos, da feitura. Tem que entender que a nossa entidade lá, ela não é do governo, ela é uma entidade privada, né. Então, nós temos convênios com prefeituras. Exatamente. Então, se um idoso lá tem uma carência, que não consegue se internar devido ao seu problema de dinheiro, ele vai na área social da prefeitura e a prefeitura pergunta se tem vaga, se você foi aprovado por eles, tem vaga. Então, se a pessoa ganhar um salário mínimo, a prefeitura complementa com outro salário. Não temos só Guarani, temos várias cidades da região, totalizam mais de 10.
Então a gente tem que, como a nossa demanda é 60 o máximo, né, então sempre está lotado, nós não podemos receber. Mas assim que vaga, a gente sempre está disponível, né? Então, e tem uma fila, tem uma demanda muito grande nisso aí, né? Então a gente tem uma preocupação com o futuro, né? Sim. Eu quero mandar um abraço para Maria Ojenkowski, também para o Itamar José Reis, que estão acompanhando esta live. Quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Estamos em aberto, né? Para que vocês também possam participar. Você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, sintam-se à vontade. Sempre nós temos alguma curiosidade para sabermos com relação ao lar do idoso, então, de repente é o momento. Seu Jorge, eu sei que vocês, então, trabalham muito na questão, hoje, a principal seria diminuir a questão de gastos com energia, né? E o senhor disse também que a Unimed 60 Mais está auxiliando nesse projeto todo, certo? Certo. Muito bem. E esse problema, vamos chamar assim, ele logo ele vai ser sanado completamente, ou o senhor acha que ele tem mais um tempo para ser sanado? As placas hoje colocadas, ela vai sanar um problema histórico, ou seja, do que deu ontem, né? Porque quando se faz uma análise no projeto, ele vai pedir o que se gastou no exercício anterior. Nós nem instalamos mais 6 ar-condicionados que instalar, né? Nós não tínhamos nem instalado a máquina de lavar roupa. Sim. 330 quilos, né? Então tem uma demanda. Vai ter necessidades maiores futuramente, lógico, mas ela vai diminuir. Nós temos preocupações também de ampliar futuramente isso aí, porque a demanda é grande, né? Se você vê hoje o Guarani das Missões, vou botar específico do Guarani, né? O estado tem hoje 20% de idosos no estado. Sim. O Guarani está com 33%. Teve um seminário em Guarani, acho que foi em junho, acho que foi, não me recordo, junho, onde foi explanado lá que nós temos 33% de idosos, 2.031 idosos, né? E isso, se você falar que tem 2.031 idosos, são, fazendo um cálculo, eu acredito que tenha 3.000 benefícios que o Guarani recebe, porque desses 2.000, a metade é viúvo. Sim. Então, recebe 3.000 benefícios. A 1.500 são 4.500.000 que entra por mês em Guarani das Missões, certo? Se você fazer esse cálculo vezes 12, você vê a quantidade que dá isso aí, né? Então, disso aí, a receita que o município tem, ou o estado tem, e o governo federal, em impostos. O quanto é importante, né, o salário deles. Não que eu vou dizer que vão tirar o salário, não. Eles recebem esse salário. Sim. Então, o poder público tem que saber disso. Tem que entender que nós temos uma missão muito grande, que é procurar ajudar essas pessoas idosas, porque eles são os caras que mais beneficiam o governo do estado, o municipal e federal, em termos de impostos. Sim. São aquelas pessoas que produziram no passado, estão hoje aí à deriva, né, porque precisam de cuidados. O Estado sabe que precisa de cuidados maiores, que eles não têm condições. Eles estão apoiando essas entidades de longa permanência, que é o lar, né, para poder cuidar aquilo que eles tinham que cuidar, eles não conseguem, que a família também não consegue cuidar. Porque não que não tenha condições, ou financeira, ou outra, estrutural. O que é estrutural, que eu chamo? Não tem condições, porque eles trabalham, eles não têm quem deixar. Exatamente. O custo é caro para eles manterem em casa, porque o que nós demos lá, nós temos 6 refeições por dia, o banho, tem cuidado de enfermagem, tem cuidado de medicamentos, horários, tudo isso aí. Então é um cuidado muito criterioso, muito especial, né? Porque muitos, até eu estive conversando também com uma senhora que trabalha junto ao lar, ela nos comenta, né, que muitos precisam triturar o alimento, precisa ter um cuidado excepcional. E muitos, eles não é que não gostam do idoso em casa. Às vezes, como o senhor disse, né, a vida é muito ativa, é muita correria do dia a dia, e eles realmente não têm condições estruturais, né, de ter essa atenção especial ao idoso. Porque hoje, se você vai analisar, R$3.000,
não fecha a conta com o idoso, porque é fralda, muitos precisam de fralda, é medicamento, é alimentação especializada, é tudo isso, né? Então, os 3 mil é pouco hoje, né? Ainda bem que ganha, claro, né? Lógico. Mas... E nós temos também, tem que entender que nós temos a psicóloga, nós temos a Jéssica, que é a nossa psicóloga. Temos a nutricionista, a Esther Cassol, né, que também dá todo apoio, tem todo, né, um balanceamento de calorias para poder não ter glicemia, não ter colesterol, né? Então, às vezes tem que cortar os condimentos, tem que cortar o açúcar, mas isso faz parte do processo, né? E também temos a pedagoga, que é a nossa colega Andressa, que está fazendo um trabalho muito bom, que tem que fazer com eles, né? Para poder... porque se você ver aquelas pessoas que estão lá, você não vê uma perspectiva de voltar para casa, né? Então, eles precisam sair, eles precisam andar, eles precisam fazer as coisas, né, que tem que fazer. Agora nós tivemos uma semana farroupilha, fizemos atividades, né? Tivemos agora a semana do idoso, ainda estamos terminando devido ao mau tempo, né? Eles fizeram uma festividade com palhaço, com lanches, né? Comeram crepes, colocamos um trailer na frente, se sentiram crianças, né? Muito bom, se sentiram felizes, né? Comeram um X, tem gente que nunca tinha comido um X, né? Gostaram, queriam comer mais um X, queriam todos os meses ter X. Estamos fazendo atividade de sair da sua comunidade, do lar. Hoje fomos lá no Havaí, que agora é Três Lagos, ali em Giruá. Amanhã vamos em Caró, visitar a Caró. Sair, né? Estamos saindo com eles, eles estão sentindo como se estivessem na casa deles, que eles gostam de sair, né? Tem uns que têm paixão para conhecer o aeroporto em Santo Ângelo, né? Queria ver avião. Então, toda essa demanda, a gente está pensando em realizar curto, longo prazo, vai depender tudo da série de atividades que tem que fazer para que descanso, né? Hoje, a locomoção deles hoje foi bastante cansativa, porque esse caminho 100 metros, 50 para eles é bastante, né? Não é uma coisa tão como nós, assim, já temos uma atividade já normal, né? Tem que considerar que as pessoas idosas, elas vão perdendo a sua massa muscular, a sua mobilidade. As pessoas têm mal de Alzheimer, ela tem um problema de surdez, né? Tem problema de visão, audição, né? Visão. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E fico feliz de chegar ao lago, lá queriam pescar, mas como pescar perto do lago pode cair, né? Canso, né? Tem que sentar e assim é uma coisa bacana, sabe? Eu gostei mesmo, eu sou agradecido por isso. E são coisas pequenas, mas para eles são tão importantes hoje, né? Verdade. Porque muitos, como o senhor disse, não conheciam nem o que era um X. Verdade. Né? Coisas mínimas, que hoje Piazedo, desde que nasce, já conhece tudo. E pessoas que trabalharam a vida toda, né, chegam agora, e que bom que o lar Jan Wrobel, então, proporciona toda essa movimentação. E nós acompanhamos muito com relação ao trabalho de vocês, através do Facebook. Quem quiser buscar junto à página Jan Wrobel do Facebook, tem tudo lá para vocês verem o quão está maravilhoso o trabalho que está sendo desenvolvido junto à Estelar. Quero mandar um abraço ao Luiz Carlos Marmires, o nosso diretor, que nós achávamos, né, Luizinho? Não vai vir nos ver hoje? Estamos com saudade, viu, diretor? Mas e nós sabemos que o futuro nos espera junto a um lar, né? Então nós podemos também ajudar. Por que não, né? Aqui eu já faço, eu quero dar um abraço lá pro Luiz Carlos Marmires, né? Conheço bastante ele, meu amigo. Eu faço até um pedido aqui, né? Já estamos conversando, de que as pessoas sensibilizem, ajudem o lar. No sentido de colaborar mensalmente com um pouquinho da sua parte, né? De salarial, isso é muito importante. Ajude também com doações, nós também podemos, né, nesse sentido, receber com o maior grado isso é muito importante, né? A gente sempre utiliza as doações, recebemos bastante roupas, né? A gente a minha esposa, a Eugênia, já foi várias vezes lá fazer trabalhos voluntários, a diretoria tem feito isso, né? De acomodar direitinho as roupas, porque você sabe que recebe bastante coisa, sacolas, bolsas de roupas, né? Então a gente faz uma triagem lá, porque tem algumas roupas como jeans, é difícil de eles usarem, né?
muitas usam fraldas e tem no banheiro, Sim, né? Então sim. tem um problema sério. Então a gente procura fazer com aquelas roupas mais fáceis de tirar, né? E eu acredito que a minha opinião é que eu vá para um lar do idoso. Só que eu sinto muito, né? O lar que vai ter a minha presença. Né, Cauã? Não vai ser fácil a Ju ser num lar, né? Mas eu te digo o seguinte, ó, não é só um privilégio de você de falar isso aí. Todo mundo pensa dessa forma, né? Eu antes de ir para o lar como presidente, né? Nós trocávamos ideias de quem que vai nos cuidar. Começamos a fazer uma exclusão. Os nossos filhos não têm condições como estrutural, né? Sim. A família tem as suas atividades, não tem quem fique, se é para ficar em casa, para alguém cuidar e dar trabalho para eles, então a gente procura um lar, né? E nós tínhamos ideia também de pegar e começar a trabalhar no sentido de ajudar o lar a construir um ambiente daquilo que nós queremos. E esse aí é o meu futuro ideológico de projetos para o lar, né? Fazer uma projeção de casais que vão ser alojados ou recebidos dentro do lar com uma condição talvez melhor daquilo que se faz hoje, né? Em termos de disponibilidade, de acomodações, uma maior acomodação, né? Porque nos procuram, já me ligaram de outras cidades pela referência que o lar tem aí em termos de estrutura, né? Toda, né? E eles perguntam dessa forma, nós não temos ainda, né? E outras cidades eu sei que tem, mas estão tudo lotado e isso é uma demanda crescente. E vai crescer mesmo, vai crescer muito. Sim. Tu sabe que a importância até de uma creche de idoso, né? Uma creche, eu falo, não seria uma creche. Durante o dia o idoso fica no lar e à noite, quem sabe, voltasse para a sua residência. Mas também não é muito bom esse tipo de questão de lar, né? Porque as famílias também não têm esse tempo de levar e trazer e buscar, né? Toda essa correria. Mas são opções. Eu também gostaria de ajeitar o meu soft, como é que é? O meu loft lá no lar do idoso, né? Por que não? Fazer uma estrutura, um quarto, né? Sim. Já. Porque hoje nós somos novos, jovens ainda, né? Mas quando vemos já estamos lá. O tempo passa. Que idade mais ou menos vocês têm lá das pessoas que estão presentes? Tem de 60 a 93 anos. 93 anos. Tem 93 anos. Esse você falou aí do dia, uma creche, tem uma denominação do governo estadual Centro-Dia. Mas nós não se encaixamos nisso aí para poder fazer com eles, porque eles passam para a prefeitura, né? A prefeitura que tem que fazer toda uma estruturação. Nós temos o terreno, mas aí tem que fazer comodato, a prefeitura vai ter que pagar tudo, né? Funcionários, uma série de coisas. Eu acho que hoje, para municipal vai ser inviável, né? Né? Tendo em vista o custo, né? A prefeitura sabe como é que hoje está bastante apertado o seu orçamento, né? Então vai dificultar, vai caber eles ajudarem para esses lares que estão como temos hoje, nosso aí, né? Que cada vez aumentar maior essa demanda, né? Você estudava no passado, onde tinha aquela pirâmide de faixa etária, né? Então era uma pirâmide mesmo, né? A base era bem larga e o ápice era bem pequeno. Hoje a pirâmide tá a base pequena e no meio está mais largadinho e mais alto em cima está um pouquinho mais larga também. Então qual é a tendência que tem? A tendência que tem que hoje, se nós temos hoje uma população, vamos supor, no estado de 20%, né? Se você quer colocar Guarani, pode colocar, mas vamos colocar o estado. Se tem 14 milhões de habitantes hoje no estado, 20% é 2 milhões e 800. Sim. E você imaginou em 2080 vai dobrar isso aí? Se hoje nós temos carente em termos de estrutura municipal, estadual e federal, estão largando para as pessoas, para as entidades privadas, né, fazerem esse serviço, você imagina o quanto vai ter essa demanda.
E aí eu converso com as pessoas que a gente tem lá na administração, até para a diretoria, que nós temos que se preparar para o futuro. Sim. Se a gente quer não ficar só no nosso limitado, e nós temos espaço físico, até quando veio o seu Macchione, que é um dos diretores do secretário Beto Fantinal, para entregar esses valores para nossas obras ali, ele olhou a área, ficou encantado com a área. Vocês me mandem projetos. Me abriu as portas de tal forma, assim, Júlio, que a minha cabeça não sabia mais o que fazer de tanto pensamento que tinha. Pessoas da administração, assim, se emocionaram, até choraram. O quanto que nós temos que fazer pelo espaço físico. E não é pelo espaço físico quanto temos que fazer, mas por aquele nosso amor ao próximo, né? Sim, sim. Porque nós somos filantrópicos. O que quer dizer filantropia? Filos quer dizer amor, né? Porque nem filosofia, amor eu esqueci o nome agora, mas uma área da ciência, né? E tropias quer dizer humanidade próximo, né? Então, amor ao próximo, né? Então, nós temos que ter esse lado aí todo, né, humanitário, porque a população cada vez vai envelhecendo mais. E mais e mais, né? E o Estado está muito preocupado com isso aí. Eu participei de uma sétima conferência aí, ó. Meu Deus do céu. Justamente isso agora eu gostaria que o senhor comentasse. Sabemos que o senhor esteve na 7ª Conferência do Idoso. Gostaríamos, assim, que o senhor fizesse para nós uma pequena fala, trazendo, então, as novidades, alguns conhecimentos que o senhor teve lá. Eu saiu daqui de Guarani um seminário, uma conferência aí, onde tivemos vários relatos sobre essa demanda aí de idosos, né? Que aqui em Guarani tem um certo número de idosos, que vai ser crescente, né? Em termos de número de pessoas idosas, número de população, e foram inscritos delegados para ir na 7ª conferência. E dentro desses inscritos eu estava, porque, né, as pessoas procuravam, não, eu vou me dispor porque eu sou uma pessoa que não preciso, né, de dizer que não, porque eu estou disponível, né? Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero entender o que eu estou fazendo aqui para me entender também o amanhã lá. E aí eram 7 inscritos. E quando eu cheguei em Porto Alegre, lá na PUC, que foi feito, fui lá me inscrever, aí me deparei lá com Guarani com 7 inscritos, estava só eu. Que maravilha. Aí eu fico preocupado assim, ó. A minha preocupação reveste no sentido de que não adianta nós querer fazer as coisas, né, dizer assim que a gente vai escrever e não vai, e depois cobrar das entidades. Cobrar do governo do Estado, né, do governo do município federal. Se você dá um nome, você tem que ir. Nós temos que trabalhar com seriedade, comprometimento, né? Eu penso dessa forma, né? Aí eu conversei com uma coordenadora do seminário lá, que até eu era suplente, nem ia receber material. Aí eu falei com ela, que eu estava representando o Guarani, que eu recebi o material todo, e eu participei desse seminário. Mas ó, muito gratificante, as oficinas muito importantes. Eu estava na primeira série, os caras lá estavam se formando, para você ver a dimensão, né? Caxias do Sul foi com 8. Tem 84 mil idosos na cidade. Meu Deus. Então você vê como que eles têm que trabalhar para poder fazer alguma coisa para aqueles idosos, né? E eles buscam projetos, eles buscam coisas, eles vão atrás, né? Eu aprendi muitas coisas também, muitas matérias com eles, né? Outras cidades a gente até almoçou juntos, né? Para trocar ideias, foi muito gratificante. Então, dentro dessa área, tocaram muito nesse negócio da faixa etária, mas tocaram mesmo, tá? Por quê? Porque o Estado não tem condições, o Estado que eu falo assim, federal, estadual, municipal, de fazer o que o idoso precisa de acordo com o Estatuto. O Estatuto é claro, primeiro a família, para depois as entidades, a sociedade e depois o poder público, né? É um efeito cascata. Sim, sim. Cai sempre nessas entidades com a nossa, porque o poder público, ele auxilia, mas não dentro daquilo que ele pode também, né? Não vamos poder pedir muita coisa que não tem, né? Mas a gente também faz com aquilo que a gente recebe dos idosos internados o máximo, mas, por exemplo, nós temos despesas
né? Tudo que eu estou falando aqui, em termos de pessoa, de energia, de água, né? de estrutura, de quadro pessoal, tem um custo. Ele quase equivale a uma receita. Se nós pegar projetos, a gente não está fazendo lá com, vocês estão fazendo bastante coisa. Isso é com projetos. Graças a esses projetos que a gente está recebendo recursos. Mas para poder receber esses recursos, a gente tem que preparar toda uma documentação. A gente tem que ter uma documentação toda ela criteriosa. Você não pode ter pendência de fundo de garantia, não pode ter pendência do governo federal, não pode ter pendência do governo estadual, não pode ter pendência do governo federal, estadual, municipal, e também dentro daquelas coisas que precisa, negativo do INSS, negativo do fundo de garantia e entre outras negativas fiscais que precisa, né? Não temos uma pendência. Por quê? Porque todos nós temos projetos aprovados, projetos contemplados, então é um sinal que nós estamos tudo em dia, né? Honramos todos os nossos compromissos. Jorge, talvez eu vou fazer uma pergunta um tanto indiscreta e talvez não tanto. Quanto hoje se gasta num lar com 60 idosos, desde funcionário, medicamento, tudo que for preciso? Aí, se você fazer um cálculo em cima do custo de só alimentação, produtos de limpeza, né, que tem que ter, energia elétrica, água e funcionários, é um custo, certo? Mas nós temos que ter a estruturação toda dela, né? Nós temos que ter reparos, nós temos que ter, tem que arrumar cadeira, tem que arrumar cama, tem que arrumar porta, tem máquina, uma máquina que queimou lá, é uma coisa que queimou lá, então são custos variáveis, né? Nós temos os custos fixos variáveis, mas temos os custos também que são alternativos. Então não existe uma dimensão assim que você vai ser X, mas eu te digo o seguinte, tá bem próximo dos 3 salários. Dos 2 salários mínimos. Bem próximo. Porque cada mês oscila, né? Cada mês oscila. Se estragar uma máquina de lavar, só a manutenção da pessoa que vem de Chapecó, que é da empresa Mamute, que é de São Paulo, que é uma doação do Provida, né? Só a vinda dele é R$2.000. Só a vinda dele aqui. Certo? Então, a gente não tem uma situação, né, que como vamos dizer, vai ter um custo X ou Y fixo, não tem. Mas eu lhe digo assim, com certeza, ele está próximo dos 2 salários mínimos. Então, na verdade, a receita está quase equiparando com a despesa. Sim. O que nos auxilia muito, assim, nós temos muito auxílio de fornecedores, né? Doações de alimentos, alguns fornecedores doam alimentos. Pessoas físicas doam para nós também alimentos, né? Então a gente recebe isso aí, da doação de roupas, né, que faz. Todos os lares são assim, não é independente, não é um privilégio nosso. Se você for em seu lar, eu troco muitas ideias com o seu Ivo lá, que é presidente do lar, também foi bancário. Então a gente troca, tem essa demanda, ele também usa muitos critérios lá, né? Então ele tem mais experiência que eu, ele tem 8 anos dentro de um lar, né? Eu estou com 6 meses agora, as dificuldades minhas são muito maiores que a dele, mas a gente tem que fazer, tem melhorias, né? Um vaso lá não funciona, essas coisas que não aparecem numa contabilidade assim do dia a dia. Ele vai aparecer eventualmente, mas fazendo o cômputo geral do ano, ele está muito próximo, né? A gente toda hora está pensando em como fazer para poder fazer alguma melhoria. Agora tem que limpar os ar-condicionado. Fizemos um orçamento. Esse mês vamos fazer só de tantos, mês que vem vamos fazer de tantos, né? Tem instalação disso, instalação daquilo, estamos agora arrumando uma terraplanagem para fazer um calçamento, tudo assim com patrocínio, com ajuda de projetos, né? A gente não está fazendo muita coisa assim dos embolsos, porque não dá conta, como, né? E a gente sabe que o espaço é maravilhoso, né? Do Jan Wrobel, e a gente vê a alegria estampada no rosto dessas pessoas que estão lá. Quando a gente vê os vídeos, né, as fotos, as filmagens, vemos também o pessoal tocando gaita, né, dançando, viajando, que maravilha. Estão de parabéns realmente com o trabalho que vocês estão desenvolvendo junto ao lar Jan Wrobel. Inclusive, pedimos, né, o cônsul-geral da Polônia, nós estivemos lá em Curitiba, e claro, né, o seu Jorge Lewandowski aproveitou a minha ida até lá e pediu, né, que eu fizesse um favor de levar mais um pedido também ao consulado
lá da Polônia. E a gente sabe, né, se o cônsul está nos ouvindo, está aqui o nosso presidente do lar, Jan Wrobel, né, contando então um pouquinho da história do que é o lar e como está hoje o lar Jan Wrobel, que tanto precisa também de ajuda, colaboração, participação, até uma simples visita, né? Para o pessoal se animar, para o pessoal conversar, porque o que gosto mesmo é de conversar também, né? É verdade. Eu acho que ali é uma casa, né? É uma casa das pessoas, apesar de serem de cidades distintas uma da outra, né? Mas pegando um ciclo de amizade, eu também não conhecia pessoas, alguns nomes eu já sei, não sei de todos, né? Mas converso com eles, vou lá, né? Isso é importante. E aproveitar aí o ensejo do nosso cônsul que está nos ouvindo aí, ó, que observe para o Guarani das Missões, que é uma cidade polonesa. Eu também sou polonês, não sou nascido em Guarani, mas já tenho de coração como guaranense, e que nos ajuda a construir um lar polonês para os poloneses, né? Então, a gente pede encarecidamente que nos ajude, né? Porque a Polônia é um destaque no seu crescimento, né? Na Europa. Quem acompanhou o tempo passado, né, e que hoje a Polônia é muito importante para um exemplo para o nosso país também, né? Sim, é o nosso orgulho, né? Nosso orgulho de sermos poloneses. E é claro, eu gostaria assim que todas as empresas, todas as entidades, associações que puderem auxiliar o lar Jan Wrobel, é claro que será tudo muito bem-vindo, né? Porque a gente sabe que nós chegaremos lá também. Então, sempre é bom, né, participarmos e auxiliarmos com o que podemos. Eu sempre digo assim, ó, que da velhice e da morte ninguém escapa, né? Esse é o nosso contato, nosso desafio da nossa vida, né? Que isso aí não tem como escapar. Sim, sim. Eu gostaria, sim, de saber, seu Jorge, se o senhor quer falar mais alguma coisa que acha importante. Podemos então abrir um espaço para o senhor também. Quem quiser ainda fazer uma perguntinha, dá tempo, é só mandá-la. Olha, o que eu tenho que agradecer a comunidade, né, que está nos dando uma credibilidade, tá nos ajudando, colaborando de uma forma ou de outra, né, uns com menor recurso, outros com maiores, tudo é válido, né. Esqueci de falar também que nós tivemos uma arrecadação através do ajuste da Receita Federal do Imposto de Renda, né, que foi para o fundo do Conselho Municipal do Idoso, que praticamente triplicou o valor. Isso é muito importante para encaminhar projetos, também via o Conselho Municipal do Idoso. E agradecer para ti, né, que deu nosso espaço para a gente fazer essa explanação, um esclarecimento, talvez faltou algumas coisas mais a falar, mas outras oportunidades virão, né? A gente está disponível para você colocar esse espaço aqui para nós, porque a gente com certeza vai vir para cá com mais pessoas da diretoria, pessoas da administração, para a gente dizer tudo aquilo que a gente pretendia fazer e realmente fez e aconteceu para poder melhorar a vida dos nossos idosos. Exatamente. Jorge, nós queremos assim, agradecer imensamente o que o senhor então veio atender o nosso convite e vou fazer mais um pedido. Quando nós pudermos agendar, eu gostaria de fazer uma visita junto ao lar para nós fazermos uma filmagem, uma conversa também, para mostrar esse lugar maravilhoso que está se tornando Jan Wrobel. Esse convite vai ser real, viu? Vai acontecer, nós vamos fazer, porque a gente vai estar com outras atividades prontas lá, né? E nós queremos mostrar para a comunidade do que a gente está fazendo para poder mostrar com transparência a nossa gestão e a nossa administração. Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez, seu Jorge Lewandowski, toda a sua equipe, né, que está atenta também nesse nosso bate-papo. Agradeço ao Cauã por estar aqui comigo, me auxiliando. Estou com um probleminha de garganta, né, esse clima um pouco diferente. Quero mandar um grande abraço então a todos vocês que estiveram conosco e aquele abraço para todos vocês. Até a próxima!